Olá, tá começando mais um WL Recebe. Eu sou Gustavo Ferreira e hoje a gente bate um papo sobre a LGPD, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. O convidado de hoje é o Ismael Santana, diretor executivo da Venco IT. Ismael, obrigado pela presença, prazer é meu. O convite. E eu já queria pedir para você começar se apresentando. Conta um pouco sobre você e a Venco. Ok, prazer estar participando aqui do WL Recebe, né? Nós somos já parceiros já de uma longa data. Eu sou sócio, diretor executivo da Venco IT. Nós somos uma empresa capixaba, né, que atua na área da consultoria em tecnologia, na área de cybersecurity e outros pilares de trabalho. E a gente está aí nessa jornada aí de segurança, falando de segurança da informação, sobre a LGPD já há um tempo e apoiando os nossos clientes, né, para ficar compliance nessa nova lei que entra agora em vigor, provavelmente agora em agosto desse ano. Tem-se aí algumas coisas para se alterar ela, né? Tem uma medida provisória aí querendo que ela seja postergada para 2022. A gente não sabe ainda se vai entrar ou não, mas a gente já está trabalhando já há um longo tempo já com os nossos clientes aí, não só do estado, mas de Rio, São Paulo e Brasília também, para que se adequem e fique compliance a nova lei. Entendi. E começa falando pra gente, afinal, o que é a LGPD? A LGPD, como você mesmo disse, é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que o Brasil, né, já vinha trabalhando ela há algum tempo. Ela é muito oriunda também de uma outra lei que tem na Europa, que é a GDPR, que basicamente é igual à LGPD, porém as nossas têm algumas diferenças, né, de particularidades, né, da legislação brasileira. Mas a LGPD ela vem eu acho que para apoiar as empresas e principalmente nós clientes, né, que temos aí nossos dados sendo trabalhados aí e usados até hoje, né, sem a devida preocupação em proteção deles. Então ela vai obrigar as empresas a se preocupar mais com os nossos dados pessoais, né? Seu, meu, né, de todo mundo, visando o não uso abusivo dessas informações. Então a lei ela vem muito para nos proteger disso. Algumas pessoas entendem que ela é uma lei maléfica para algumas empresas, né, onde tem multa, tem alguma coisa, mas a gente entende que é uma lei que vem beneficiar todo mundo. Entendi. E pensando nela, qual vai ser o impacto delas nas agências de publicidade e de marketing digital? Bem, eu acho que não só na área de marketing, na área de marketing digital, mas eu acho que nas empresas em geral, né? Mas pensando, né, na AWL, eu acho que vai mudar muito a forma como vocês lidam com os dados dos clientes e como fazer uma divulgação, às vezes de um prospect, de um lead. Então eu acho que vai ter uma preocupação maior com os dados em si. A gente tem conversado com algumas empresas que trabalham na área de desenvolvimento, que eu acho que um pouquinho a AWL ainda faz também, né? Que é a parte de sites. E, por exemplo, alguns sites vão ter que ser reformulados, né, para estar compliance com algumas informações de clientes, de usuários. Então isso vai afetar algumas empresas na área digital. Mas a lei ela vem para mudar a forma de todas as empresas, como todas as empresas trabalham, né? Desde empresas de condomínio, agências de marketing, academias, enfim, que possuem e que guardam algum dado nosso, seja ele nome, CPF, endereço. Então, esses dados vão ter que ser olhados de uma outra forma. Entendi. Tá? Você citou aí academia, condomínio. Quais outros ramos que vão precisar se preocupar com eles? Todos, basicamente todos. É uma coisa que a gente está... que vários clientes nossos nos procuram justamente para isso.
pô, eu sou pequeno, eu sou um escritório de contabilidade, a gente tem alguns clientes da área contábil. Eu vou ser afetado? Vai. Você trabalha com um volume de informação gigantesco, né? E não só de pessoa física, mas pessoa jurídica também. Então, isso afeta. Então, se você parar para pensar que todo mundo, de alguma forma, em algum momento, pega uma informação sua, né? Essa informação, ela tem que ser muito bem guardada, para que ela não seja usada de uma forma indevida, né? Vazada, para que depois você tenha algum problema. Então, a lei ela vem para isso. Um dos exemplos, muitas das vezes, são os condomínios de edifícios comerciais. Um exemplo claro disso, quando você chega na portaria, normalmente você passa o seu CPF. A pessoa pede seu CPF, a sua digital, tira sua foto. Isso vai deixar de existir? Acredito que não, né? Porém, essas empresas elas vão ter que pensar em como cuidar dessas suas informações. Então, esse é o lado benéfico da empresa, da lei. A lei ela veio para fazer com que, olha, eu tenho hoje dados de clientes, de pessoas, onde eu tenho que proteger esses dados. Antigamente não tinha essa preocupação nessa proteção. Hoje, com certeza, vai ter uma preocupação maior. Explica para mim, assim, como não havia essa preocupação, por exemplo, assim, uma coisa prática do dia a dia. Vamos lá, a gente como usuário e como cliente, a gente a gente sempre foi muito relaxado, né? As pessoas elas sempre foram muito relaxadas com as nossas informações. Então a gente passa informação pelo WhatsApp, por vários meios, né, eletrônicos. Instagram, Exatamente. E a gente tem visto cada vez mais essas informações elas sendo usadas por hackers, por bandidos, né, por cybercriminosos, para extorquir, para chantagear, para furtar, para burlar alguma coisa. Aí com isso pode criar CPFs diferentes, carteiras de trabalho diferentes, abrir contas, né, diferentes, pedir empréstimos. Então assim, a lei ela vem muito para isso, para ajudar o cidadão nessas questões. E o brasileiro não tem essa preocupação, nunca teve essa preocupação de aonde eu estou colocando meu dado? Por que eu tenho que passar essa informação para essa pessoa? Por que eu tenho que expor esse meu dado pessoal numa rede social? Então, eu acho que vai mudar muito a cabeça dos brasileiros, né? Todos nós como clientes, como cidadãos, assim, dando significado realmente às nossas informações, que são pessoais e são importantes. Sim. E como eu vou me certificar de que essas empresas que recebem os meus dados, eles vão estar protegidos com essa empresa? Assim, vai ter algum certificado, alguma coisa que mostra isso? Ainda está tramitando no Congresso algumas medidas provisórias, alguns ajustes. A lei ela vai passar por vários ajustes até, né? Ela realmente está 100% em vigor. Na Europa mesmo, a própria GDPR, ela ainda passa por alguns ajustes. Ela já está há 5, 6 anos já em vigor na União Europeia e ela ainda tem alguns ajustes. As empresas ainda não estão 100% compliance, né? Se na Europa já é assim, ainda mais, imagina aqui no Brasil que a gente tem uma certa morosidade, alguma dificuldade para se adequar a algumas normas. Mas as empresas elas vão ter que cada vez mais prestar contas, né, ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Receita, ao próprio cidadão. Tem um parágrafo na lei que diz que o cidadão ele pode solicitar alguns tipos de relatório de algumas empresas para entender como aquela empresa está trabalhando os seus dados. Então é uma forma dele saber que, né, e dar consentimento pode usar o meu dado para fazer esse tipo de campanha, para entrar em contato comigo e tal. Então o cliente ele vai ter que dar consentimento de usabilidade dos seus dados pessoais. Então isso muda. As empresas vão ter que pedir consentimento de uso. E
E no dia de hoje, como a gente está, né, nesse mercado eletrônico cada vez maior, a gente faz tudo, né, solicita tudo pela internet, desde comida, carro, locação de apartamentos. Então, a gente faz hoje tudo isso na internet. Então, a gente, né, pelo celular. Então, a gente vai começar a ter mais preocupação aonde colocar, como colocar. Essa empresa realmente ela tem um controle de segurança. Esse aplicativo que eu estou usando, ele realmente ele tem um selo, um certificado de segurança, né, de criptografia. Como é que ela transita os meus dados entre eles? Então, isso tudo a gente vai começar a prestar mais atenção antes de usar, né? Então, a gente tem que começar a ter essa preocupação. Um exemplo típico foi um tempo atrás, teve uma febre aí de um aplicativo russo, né, onde você... Exatamente, quando você tirava a sua foto e tal, ele fazia um trabalho de envelhecimento da sua foto, como você ficaria daqui a 50, 60 dias. E descobriram, uma empresa de segurança descobriu que ele estava usando todas aquelas suas informações de forma indevida, né? O aplicativo era para captura dos seus dados. O que ele vai fazer com seus dados depois? A gente não sabe ainda, mas ele tinha esse armazenamento. A gente pode ter exemplo aí, o próprio Facebook, o próprio Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Todas essas empresas elas já estão trabalhando, justamente por causa da União Europeia, da GDPR, trabalhando em consentimento de uso de dados. Então ela vai pedir o consentimento a você, dar o seu consentimento de usar o seu dado, assim, sabe? Então os aplicativos brasileiros, as empresas brasileiras também vão ter que entrar nessa jornada aí. Entendi. E você falou que talvez a lei seja prorrogada, ela não comece de fato em agosto. E aí, por quê? Atualiza a gente sobre essa discussão. A lei, na verdade, ela tem alguns pontos que ainda estão sendo discutidos no Congresso. Por exemplo, ela tem a parte de multa, né? Tem-se uma discussão ainda em cima da multa. Hoje, na lei, está dizendo que a empresa pode ser multada se for constatada pelo Ministério Público, atualmente, se for constatado que ela teve um vazamento de informação, de dados, ela pode ser multada em até 50 milhões de reais ou 2% do seu faturamento bruto. Isso ainda está em discussão. E tem alguns outros pontos da lei que alguns deputados ainda estão discutindo. Mas eu acho que o motivo maior, felizmente ou infelizmente, é porque está chegando agosto está aí daqui a alguns meses, e 10% eu acho do mercado brasileiro, das empresas brasileiras, realmente estão preocupadas em estar compliance com isso. E viu-se que a maioria ainda nem começou a se movimentar em relação a isso. Então eles estão tentando fazer com que essa lei entre de forma gradual. Alguns itens dessa lei entrem de forma gradual para que ela realmente entre em seu vigor total 2022, mais ou menos. Mas ainda tem uma coisa ainda meio obscura, tá? A gente não sabe ainda como vai ficar, mas tem essa possibilidade aí de ser postergado, infelizmente. Entendi. Interesses, né, provavelmente. Exatamente. Então, assim, cada vez mais, né, porque a lei, né, a LGPD, a gente já está falando dela há basicamente um ano e meio atrás. E foi em 2018? Exatamente. Então, por que as empresas brasileiras não conseguiram se adequar? E tem um outro problema ainda. A lei ela não é só para pessoas, ela justamente é para empresas, empresa cliente e empresa. As empresas brasileiras que não tiverem compliance, elas podem deixar de fazer comércio com alguns mercados europeus, que vão exigir que eles estejam compliance com a sua lei nacional, que é a LGPD. Então tem um movimento forte aí de várias empresas e setores. Olha, eu não consegui estar compliance. Se você entrar com a lei agora, pode ser que o meu fornecedor lá da Europa e eu não esteja compliance, ele não queira fazer negócio comigo, porque a lei já está em vigor no meu país e eu não estou 100% compliance. Então, assim,
é uma briga aí de política, de interesse, realmente, né? Mas, infelizmente ou felizmente, a gente já devia estar muito mais adiantado com isso, porque foi se falado, né? Tem sido feita uma divulgação muito grande, só que alguns setores infelizmente ainda não se mobilizaram para ficar compliance. Entendi. E aí, qual o seu recado para essas empresas que ainda não começaram a se preparar, para as empresas capixabas também, né? Não sei como está essa discussão aqui, para que elas comecem a se preparar. Vamos trabalhar com a realidade de agosto, né, de 2020. Vamos, o que eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade, né, que ela pode entrar em agosto agora de 2020. Eu acho que tem que pensar no compliance, começar a trabalhar, fazer um planejamento para estar compliance, porque não adianta você querer estar 100% que é complicado, ainda como eu falei, tem pontos ainda que podem mudar na lei, tem pontos ainda, tem alguns pontos de atenção, de ajustes ainda, então a gente não sabe ainda como realmente vai ficar, mas acredito que o recado comece a fazer o seu dever de casa, comece a planejar, comece a mudar a cultura dos seus funcionários, que isso que é um dos fatores mais difíceis que a gente está vendo até hoje. Quando você não muda a forma interna de você trabalhar, como você vai fazer com que o seu cliente entenda que você está mudando, né? Então, muitas empresas têm um trabalho inicial ainda que é mudar a cultura interna de trabalhar, né? Fazendo com que o foco em segurança da informação seja maior, realmente entenda que aquele dado é um dado sensível, é um dado importante, é um dado sigiloso, não pode ser divulgado de qualquer forma. Como eu vou fazer essa transição desses dados internamente? Eu tenho a ferramenta adequada para isso. Então, assim, é um planejamento para começar a estar compliance. É compliance desde processos, pessoas, ferramentas adequadas para isso, que eu acho que é o pecado de muitas empresas já pensar num ferramental. O que eu vou ter de ferramenta? Eu preciso comprar essa ferramenta? Eu preciso adquirir aquela solução de segurança? Eu preciso fazer isso? Eu acho que é um erro que muitas empresas a gente está vendo que está cometendo. Vamos pensar nos processos. Como é que você está? Como é que as suas empresas estão? Tem processo interno para isso? Os meus funcionários entendem o que é a segurança? Entendem o que é a LGPD? Eu fazendo isso, esse trabalho de casa, fica melhor depois eu definir a parte ferramental. Quais são as ferramentas que eu preciso ainda para compor essa minha solução de segurança? Aí sim, eu acho que aí a gente parte para uma outra etapa aí eu fecho o perímetro, eu contrato ferramenta de segurança, e aí eu faço os investimentos maiores que tem que ser feito em termos de financeiros. Eu acho que a gente pode começar sim com conscientização, que eu acho que é o principal das empresas, e está faltando muito isso. Entendi. E a Veco está aí para ajudar também. E a gente está aí para ajudar. A gente está, como eu falei antes, a gente tem soluções já voltadas para a LGPD. Em nosso site pode entrar, a gente está com... a gente tem um hot site específico para a LGPD, onde a gente apoia desde de levantamento de processo, a gente tem colaboradores na área jurídica, a gente pode apoiar na área jurídica, consultoria jurídica mesmo, a gente tem parceiros para isso. Porque, na verdade, quando a gente fala dessa lei, da LGPD, como é uma lei, tem que ter uma assessoria jurídica, né? E a Venco, ela está alinhada a um escritório de advocacia jurídica de direito digital muito específico para a LGPD. A gente está alinhada com outro parceiro nosso inglês, que tem uma solução já voltada para a LGPD e GDPR. E a gente tem profissionais internos para fazer todo o processo de levantamento de processo, consultoria de segurança, para poder apoiar as empresas aí do Sudeste, onde a gente atua fortemente, também do Sul, para poder ajudar as empresas a iniciar um projeto, a pensar em escrever esse projeto para ficar compliance, desde a parte processual e até a parte jurídica e ferramental.
estamos à disposição aí, já preparados para isso. Beleza, acho que é isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade da WL, né? Mais uma vez reforçar, somos parceiros já de algum tempo e a gente fica feliz aí em poder contribuir com vocês aí, nos recebendo para falar de um tema tão importante quanto a LGPD. Beleza, obrigado você por ter aceitado o convite. É isso, gente, termina agora, mais um WL Recebe e o próximo tá aí a caminho. Caso vocês tenham alguma sugestão de tema, coloca nos comentários. Obrigado, até a próxima.